Quando a gente pensa que já viu de tudo nesse país, eis que surge o ministro da Suprema Corte, André Mendonça, e simplesmente diz que vai apoiar o nome indicado pelo presidente Lula à vaga do Luiz Roberto Barroso na Suprema Corte, que é o Messias. E o senhor ministro André Mendonça disse o seguinte nas suas redes sociais. Ele se sentiu à vontade para exprimir o seu pensamento e ele falou o seguinte, abre aspas, parabenizo o ministro Messias pela indicação ao Supremo. Trata-se de nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos constitucionais. Assim, também cumprimento o presidente da República por sua indicação. Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos senadores. Fecha aspas. E eu lhe pergunto, meu amigo, é papel do senhor André Mendonça fazer campanha explícita para o Messias, um sujeito que é sancionado pelo governo dos Estados Unidos como também violador dos direitos humanos? Tem cabimento uma coisa dessa no Brasil, pelo amor de Deus? Pois é. Quando eu digo nas minhas lives que é para trocar todos os 11 ministros da Suprema Corte, tem gente no chat que diz, não, Didi, o André Mendonça é dos nossos, o Fux é dos nossos, o Cássio Nunes foi indicado pelo presidente Bolsonaro. Aí, ó, tá aí. Mendonça também foi indicado pelo presidente Bolsonaro e está fazendo campanha abertamente para um idiota, uma pessoa inepta, um cara que realmente não entende nada, não tem notório saber jurídico, não sabe nada, é uma anta. A única vantagem é que é uma cadela do sistema e é um cara que, evidentemente, vai fazer tudo o que o seu mestre mandar, no caso, o Lula. Ele tem 45 anos, ele vai ficar 30 anos na Suprema Corte, o que é um absurdo. E aí eu perguntei ao ChatGPT quais as implicações éticas que existe, de um ministro da Suprema Corte dizer que apoiará no Senado um nome indicado pelo presidente. Olha a resposta do ChatGPT. Quando um ministro do STF declara publicamente que apoiará no Senado um indicado do presidente para integrar o próprio Supremo, surgem implicações éticas e institucionais relevantes. 1. Violação da imagem de imparcialidade. O STF só funciona legitimamente porque seus ministros são percebidos como independentes. Quando o ministro manifesta apoio a um indicado antes da sabatina e votação, ele pode transmitir a ideia de alinhamento político, algo que ameaça a confiança pública na neutralidade da Corte. 2. Pressão indireta sobre o Senado. O Senado tem um papel constitucional de avaliar a indicação. Um ministro opinando publicamente pode ser entendido como uma tentativa de influenciar a decisão dos senadores, utilização do peso simbólico do cargo para interferir em outro poder. Isso colide com o princípio da separação dos poderes. E 3. Risco de conflito de interesses. O ministro que apoia um indicado pode futuramente compor o mesmo tribunal com essa pessoa, e isso cria percepções como expectativa de reciprocidade, formação de blocos ou alianças internas, comprometimento da independência entre ministros. 4. Código de ética da magistratura. O Código de Ética não se aplica formalmente ao STF, mas serve como referência. E ele estabelece que os juízes devem evitar manifestações político-partidárias, manter reserva e discrição, evitar condutas que comprometam a independência, imparcialidade e integridade da função. E 5, finalmente, risco de politização da Corte. Quando ministros entram em debates públicos sobre indicações, reforça-se a percepção de que o tribunal atua como uma extensão de disputas políticas, arena de alianças entre partidos, governo e ministros, e isso desgasta a legitimidade do STF e alimenta crises institucionais. Ou seja, o ChatGPT não disse absolutamente nada que eu e você não saibamos. E será que o ministro não sabe disso? Será que o ministro André Mendonça não sabe que quando ele
dar uma declaração pública dessa? É óbvio que ele está explicitamente fazendo uma espécie de pressão sobre o Senado, interferindo indevidamente em outro poder. Só que tem um componente político aí nessa história que as pessoas ainda não se deram conta. Bom, ontem eu entrevistei um senador lá no meu canal e hoje, quando eu acordo aqui na Polônia, eu recebo uma mensagem de 3 senadores dizendo absolutamente a mesma coisa, que Alcolumbre ligou para eles e declarou voto contra Jorge Messias. Nenhum dos 3 me disse que, através de mensagem, que o Alcolumbre estava pedindo voto para A ou para B, mas estava indicando que não votaria no Messias de jeito nenhum. Ou seja, o Alcolumbre, que é o presidente do Senado e do Congresso Nacional por tabela, está mexendo os pauzinhos dele para barrar, sim, a indicação do Jorge Messias, porque todo mundo sabe que o queridinho dele era o Pacheco, que vai ficar chorando aí as pitangas no meio da rua. Bom, então está estabelecido o seguinte: não vai ser muito fácil a aprovação do Jorge Messias. Talvez a gente assista pela primeira vez na vida um presidente indicar um ministro. Primeira vez não, né? Já aconteceram algumas vezes antes. Mas eu falo, na história recente do Brasil, talvez seja a primeira vez que um presidente indique alguém para o Supremo e esse alguém não passe na sabatina. Esses senadores que me mandaram mensagens ontem me disseram que não vão votar a favor do Alcolumbre. Isso eu já sabia, porque eu já tinha conversado com ele. Do Alcolumbre, não, do Messias. Eu já sabia isso, porque eles já tinham me dito. E a coisa não vai ser muito fácil para o senhor Messias no Senado, não. Não tem apoio de uma boa parcela dos senadores, principalmente do presidente, o que vai dificultar muito a vida dele. Mesmo com o André Mendonça fazendo campanha, por um lado, uma parte do Supremo quer o Messias lá, por outro lado, quem decide se ele vai para o Supremo ou não é o Senado, e eles parecem que não estão muito felizes com a indicação do senhor Messias. O tempo dirá se ele vai se tornar ministro da Suprema Corte ou não.